Olá, tudo bem com vocês? Eu desejo um feliz sábado a todos. Esse terceiro trimestre estamos estudando sobre o Êxodo, ou seja, a saída do povo de Israel do Egito. Esse povo ficou cativo durante 400 anos, então Deus suscita Moisés para libertar esse povo da escravidão egípcia. E essa semana nós estamos estudando pós-travessia Mar Vermelho. Depois de tantos milagres que Deus fez e mostrou para o povo de Israel e para os egípcios e para aquelas nações que ali se encontravam, o povo começa a se deparar com as dificuldades. Então a lição dessa semana vem falando de pão e água. Maná era o próprio Cristo, que é o pão da vida. E a água que saía da rocha também era o próprio Cristo que acompanhava aquele povo. Mas isso nós estamos falando do Antigo Testamento. Mas na lição de quinta-feira eu me deparo com um assunto importantíssimo. No livro de João, no capítulo 4, você vai ver um encontro de Jesus com a mulher samaritana. E ali tem um diálogo muito importante e muito interessante. Mas então, Jesus chega naquele poço chamado Poço de Jacó e encontra essa mulher tirando água. E quando Jesus pede água àquela mulher, ela se espanta. Começa um diálogo entre os dois, onde essa mulher fala: você, como judeu, pedindo água a mim, uma mulher samaritana? Ou seja, no meio desse diálogo, ali no capítulo 4, no versículo 13, Jesus diz para esta mulher, eu quero ler esse texto aqui com vocês, João 4, versículo 13, afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Ele se refere à água do poço de Jacó. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Segundo a ciência, o ser humano necessita de 4 itens principais para a sua sobrevivência: água, ar, luz e alimento. E esses 4 itens, falando fisicamente, precisamos desses itens para a nossa sobrevivência. Ou pelo menos algum desses itens são necessários para a nossa sobrevivência. Essencial para a nossa sobrevivência. Mas aqui, os cientistas estão se retratando do alimento e da forma física. E Jesus vem com esses contextos na forma espiritual. E é dessa maneira que eu quero falar para você. Lá no livro de João 6,35, Jesus disse que ele é o pão da vida. Comer desse pão não voltará a ter fome. No mesmo livro de João, no capítulo 8, no versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Lá em Gênesis, diz que Jesus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas, ou seja, nos deu o fôlego de vida, nos deu vida, porque Jesus é a própria vida. Se em Cristo ele é a luz do mundo, sem Cristo só há trevas. Se Cristo é o pão da vida, longe dele só há fome. Se Cristo é a água da vida, longe dele só há sede. Se Cristo é a vida, o fôlego de vida, longe dele só há morte. Na carta de Paulo aos Romanos, ele retrata disso, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu conheci o Evangelho de Cristo no ano de 2011 e me apaixonei por esse Evangelho. Não porque Cristo precisava de mim, mas eu precisava de Cristo, eu preciso de Cristo, você precisa de Cristo. Somos nós que necessitamos do fôlego de vida. Somos nós que necessitamos da vida e vida eterna em Cristo Jesus. E eu convido você, meu amigo, minha amiga,
no ano de 2021, em plena pandemia, eu resolvi buscar as coisas lá fora. No ano de 2024, quando eu acordei, eu estava em trevas. Eu estava rodeado de pessoas que dizia que era meu amigo, me convidando para ir para barzinho, me convidando para ir para balada, me convidando para ir para um monte de lugar. Até que um dia eu acordei, o Espírito Santo me ressuscitou e disse: o que você está fazendo? Não é esse caminho que Cristo escolheu para você. E graças a Deus, hoje estou eu aqui de novo, vivendo uma vida com Cristo. Deus lhe abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe você, minha irmã, e que você possa aceitar esse convite e viver uma vida maravilhosa com Cristo. E não esqueça, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.